Mas também Vamos dizer o que é a distância do 0 até 0. E a distância de 0 até 0 é igual vocês a já têm que 0. aprender. Ele faz o módulo de x menos 2. Todos escritos sem aqueles módulos ali, mano. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Meu nome é Oscar Rustobi e sejam bem-vindos ao canal Oscar Rustobi. Opa, Oscar Rustobi, canal Oscar Rustobi. Vamos a isso, não interessa. Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem desse vídeo. E neste nosso vídeo de hoje falaremos sobre o módulo do número real. Espero que gostem desse tema que eu preparei com muito carinho para você desse lado. E também preparei também exemplos muito interessantes também para que vocês acompanhem o vídeo gostando dos detalhes que eu vou deixar ficar. E também, se você gostaria que eu explicasse um certo tema nos próximos vídeos, é só colocar aqui nos nossos comentários e também pode comentar acerca da nossa aula que nós teremos daqui a pouco. Você pode comentar aí, coloca aí nos comentários também a dúvida que você terá ao longo desse todo vídeo. Então, eu estou aqui para acompanhar você nesta caminhada, né, do nosso vídeo. Eu estou aqui a gaguejar porque o primeiro vídeo também é muito interessante. Você tem que estar aqui a gaguejar, não é isso aí? Vamos jogar interessante. Vamos aí assistir juntos, né? Vamos assistir juntos a nossa aula. Primeiro, nós precisamos saber o que é isso de módulo ou valor absoluto. O que eu vou dizer agora é o seguinte, é que em primeiro lugar, o módulo é a distância de um número até a origem. Segundo, o módulo é um número não negativo. Então, antes de vermos os exemplos, nós precisamos saber o quê? Que o módulo, em primeiro, representa o quê? A distância de um número até a origem. Segundo, o módulo é um número não negativo, isto é um número positivo ou igual a zero. Por exemplo, se eu tiver aqui módulo de menos 3, o módulo de menos 3 é igual ao quê? Ao positivo de menos 3. Então, logo, o módulo de menos 3 é igual a 3. Agora, na sua essência, o que significa módulo de menos 3? Então, nós precisamos saber que isto aqui, módulo de menos 3, é o quê? É a distância de menos 3 até a origem. Mas você pode se perguntar, Rustobi, o que é a origem? A origem é 0. É a distância de menos 3 até 0. Então, é a distância de menos 3 até 0. Por exemplo, repare esta reta numérica. Se eu tiver aqui o 0, aqui eu teria aqui menos 3. Então, essa distância de menos 3 até 0 é a mesma coisa que dizer módulo de menos 3. E módulo de menos 3, sabemos que é igual a 3. É daí que esse resultado de módulo de menos 3 tem que ser um número não negativo. Um número não negativo significa que é um número positivo ou igual a 0. Então, logo, o 3 é um número positivo. Logo, a distância de menos 3 até 0 é igual a 3 positivo. Então, é isso que nós precisamos saber numa primeira fase. Isso também acontece, por exemplo, se eu tiver aqui 0, aqui eu vou colocar 3. A distância de 0 até 3, ou de 3 até 0. A distância de 3 até 0 será dada em módulo. Teremos aqui módulo de 3. E módulo de 3 é igual a 3. Logo, a distância de 3 até 0 será igual aqui a módulo de 3, que é igual a 3. Agora, se eu for vos perguntar, Rustobi, qual é o módulo de 0?
Qual é o módulo de zero? Nós precisamos saber o que é isso de módulo de zero. O módulo de zero é a distância do zero até zero. E a distância de 0 até 0 é igual a 0. Logo, a distância de 0 até 0 é igual a 0. Logo, o módulo de 0 é igual a 0. Isso que nós precisamos saber numa primeira fase acerca do módulo de número real. É isso aí. Viram a primeira parte que é muito interessante. Viram ali o módulo para aqui, o módulo para lá. Viram que o módulo é uma distância, né? Viram que o módulo é uma distância e o módulo em si é um valor não negativo, né? Então, o não negativo aí, vimos aí há bocado que o não negativo significa que tem que ser positivo ou igual a zero. Então, aprendemos isso aí. Essa parte da não negativo ou negativo tem a ver com conjuntos numéricos, não é isso? Tem a ver com conjuntos numéricos, o conjunto dos números reais, positivos, incluindo zero, né? Então, é o que está a acontecer aí. Então, quer dizer que o módulo do número real tem que ser positivo ou igual a zero. Então, é isso que nós temos que acontecer. Então, todo número que entra no módulo positivo ou negativo, quer dizer que a tendência desse número é sair do módulo positivo. Então, é isso mesmo. Bastante simples, né? Vamos agora à nossa segunda parte. Agora vamos saber o que é isso de distância entre dois números. Primeiro, eu gostaria de salientar aqui que a distância entre dois números também é dada em módulo, ok? Então, se eu tiver aqui a minha reta numérica e colocar sobre esta reta dois pontos, colocar aqui o ponto A e colocar também o ponto B, o que será a distância de A até B? Isto é, do ponto A até o ponto B. Então, a distância do ponto A até o ponto B será o módulo de A menos B ou o módulo de quê? De B menos A. Então, nós devemos saber que o resultado desta diferença em módulo deve ser um número positivo. Ok? Tem que ser um número positivo ou igual a zero. Podemos aqui dizer que a distância de quê? De A até B é igual a quê? A módulo de A menos B ou simplesmente B menos A. Vamos ver agora alguns exemplos sobre a distância entre dois números. Primeiro, nós temos aqui qual é a distância entre menos 3 e 7. Então, nós precisamos aqui da distância entre esses dois números. Eu disse que a distância entre dois números é sempre dada em módulos. Logo, a distância entre menos 3 e 7 será o quê? O módulo de quê? De menos 3 menos da fórmula o quê? O 7. Então, isto aqui será igual a quê? Vamos lá. Menos 3 menos 7, aqui igual. Menos 3 menos 7 será igual a menos 10. E módulo de menos 10 será igual a 10 positivo. Então, nós devemos lembrar que a distância entre A e B, entre esses dois pontos A e B, será módulo de A menos B. Então, é isso que deve acontecer. Agora, segundo exemplo, precisamos da distância entre 2 e menos 7. Qual é a distância entre 2 e menos 7? Simples. A distância entre 2 e menos 7 também será dada em módulos. Será módulo de quê? De 2 menos da fórmula o quê? O menos 7. E isto aqui será igual a quê? Repare, nós temos aqui módulo de que menos de menos vai dar mais. Teremos 2 mais 7. E 2 mais 7 será igual a 9. Então aqui teremos módulo de 9. E o módulo de 9 positivo é igual a 9. Então quer dizer que a distância de 9 até 0 será igual a 9. Vamos agora
ao nosso terceiro exemplo. Nós precisamos aqui da distância entre 1 e raiz de 2. Nós precisamos aqui da distância entre 1 e raiz de 2. Então, isto aqui também será dado em módulos. Nós temos aqui módulo de quê? De 1 menos raiz de 2. Então, 1 menos raiz de 2. Será que isto aqui será igual a 1 menos raiz de 2? Se você disse que sim, isto aqui está errado. Por quê? Primeiro, nós temos que fazer uma comparação aqui. Vermos entre 1 e raiz de 2. Qual é o maior número? Depois de termos a resposta, é só alterar a posição desses dois números. Vejam, nós temos aqui, primeiro, raiz de 2 é aproximadamente a 1,41. Logo, quer dizer que raiz de 2 é um número maior em relação a 1. Se é um número maior em relação a 1, significa que eu posso mudar a posição desses números. Daqui eu posso escrever raiz de 2 menos 1. E raiz de 2 menos 1 já é um número maior que 0. Sendo um número maior que 0, ele pode sair do módulo da maneira como está. Então, temos aqui raiz de 2 menos 1. Daqui podemos afirmar que a distância entre 1 e raiz de 2 será de fato raiz de 2 menos 1. Se eu tiver aqui a distância entre x e 2. Então, qual é a distância entre x e 2? Então, reparem aqui que o x é um número real qualquer. Então, a distância entre x e 2 também será dada em módulos. Então, nós teremos aqui módulo de x menos 2. Então, agora vem a questão. Será que o módulo de x menos 2 terá esse resultado? X menos 2? A resposta para isso também é não. Por que não? Porque o x aqui assume valores numéricos. Então, sendo ele números, então quer dizer, esses números podem ser, vamos lá, reparem aqui, eu posso substituir aqui o x, por exemplo, por 3. Nós teremos 3 menos 2 será igual a 1. E 1 é um valor positivo. Isto está certo. Mas reparem que, se eu considerar o x igual a menos 1, então, nós temos aqui menos 1, menos 2 será igual a menos 3. E menos 3 não é um número positivo. Logo, quer dizer que a distância, o módulo, neste caso, de x menos 2 será igual a x menos 2. Então, isso nós vamos ver mais à frente como é que nós podemos encontrar uma sentença para essa condição. Mas a distância entre x e 2 será de fato módulo de x menos 2. Nós temos que garantir que esse número seja maior ou igual a 0. Então é isso. Distância entre dois números. Vimos que é dada sempre em módulo. Então, a distância é um comprimento. Ok? É um comprimento, não tem que ser negativo. Eu não posso medir alguma coisa e dar menos 5. Vamos lá. O comprimento daqui até aqui, eu vou medir essa parte aqui, vai dar menos 5. Vai dar menos 1. Então, isso é impossível, tem que ser assim. Então, é isso que nós temos que aprender acerca da distância entre dois números. Vimos aí a distância entre 1 e raiz de 2. Né? Vimos que a essa distância aí será igual a raiz de 2 menos 1. E raiz de 2 menos 1 é um número positivo. Também vimos outros exemplos. Um exemplo mais interessante aí que eu gostei muito é o exemplo D. O exemplo da linha D também achei muito interessante, mano. Muito interessante. Então, a distância entre x e 2, né? Vimos que era módulo de x menos 2. Vimos que nós não podemos tirar o x menos 2 do módulo. Tem que permanecer para garantir que esse número seja maior ou igual a 0. Opa, matemática é muito fácil, pá.
matemática. Isso aqui é matemática muito fácil assim, né? Vamos aí a nossa terceira parte dessa aula. Agora vamos aprender a escrever expressões sem símbolo de módulos. Então, neste vídeo eu vou considerar 2 casos. O primeiro caso é este aqui. Primeiro caso, se eu tiver uma expressão desse tipo, módulo de f de x, como é que eu posso escrever o módulo de f de x sem esse símbolo de módulo? Isso é muito simples. Então, isto aqui terá 2 sentenças. Então, quer dizer que o módulo de f de x pode ser f de x se o f de x for maior ou igual a 0. E também, o módulo de f de x pode ser menos f de x se o f de x for menor que 0. Tá. Este aqui é o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso, se nós tivermos módulo de f de x mais g de x sem módulos. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer f de x mais g de x se o que está dentro do módulo, aqui o que está dentro do módulo é o que? É o f de x. Então, se o f de x for maior ou igual a 0. E também, isto aqui pode ser o quê? Menos f de x mais g de x se o que está dentro de módulos for menor que 0. E neste caso, o que está dentro de módulos é o nosso f de x. Então, se o nosso f de x for menor que 0. O nosso primeiro exemplo é este aqui. Se eu tiver aqui módulo de x menos 4, como é que eu posso escrever essa expressão sem símbolo de módulo? Então, nós vamos aprender a fazer o que? Vamos aplicar o nosso primeiro caso visto lá. Então, o nosso primeiro caso dizia o quê? Se eu tiver uma expressão deste tipo, em que isto que está aqui dentro é o nosso f de x. Então, nós vimos o quê? Que nós teríamos aqui o f de x, neste caso o nosso f de x aqui é x menos 4, temos aqui x menos 4, se o que está dentro de módulos, neste caso, se x menos 4 for maior ou igual a 0, e também teremos o simétrico do que está dentro de módulos, neste caso x menos 4, se o x menos 4 for menor que 0. É o que nós vimos. Então, aqui já, o que nós podemos fazer? Reparem, nós teremos aqui x menos 4 se x for maior ou igual a quê? Vamos passar o menos 4 para o segundo membro e vai ter que mudar de sinal. Nós teremos aí 4 positivo. Aqui já nós teremos aqui, vamos ter que distribuir esse sinal. Então, aqui teremos menos x, menos e menos teremos mais. Nós teremos aqui mais 4 se o quê? O x menos 4 for menor que 0. Vamos passar o menos 4 para o segundo membro. Então, aqui nós teremos x menor que 4. Então, escrever x menos 4 no módulo é a mesma coisa que escrever desta maneira. Então, é a mesma coisa que escrever em sentenças. Neste caso, nós consideramos aqui 2 sentenças. Este módulo pode ter x menos 4 se o x for maior que 4 e também se o x for maior ou igual a 4 e também o módulo de menos 4 pode ser menos x menos 4 se o x for menor que 4. Isso aqui é fantástico, muito fantástico, mano. Eu não sabia que eu posso converter uma expressão modular em sentenças, né? Eu posso escrever aquele módulo de menos 2 de uma outra maneira. Eu não sabia disso. Mas com esse vídeo, você já está aqui a aprender que de fato o módulo de x menos 2 pode ser escrito sem aqueles módulos ali, mano.
Isso é fantástico, né? Isso é matemática. A matemática deve ser exercitada. Você tem que exercitar isto aqui a cada momento. Ok? Sem exercitar, você não está fazendo nada. Você não está a fazer nada. Você tem que exercitar a cada dia a matemática. Você tem que beber da matemática a cada dia. Então, espero que tenham gostado deste vídeo maravilhoso acerca dos módulos. E no nosso próximo vídeo falaremos sobre os módulos. Mas veremos propriedades e também veremos como é que nós podemos resolver equações modulares. Espero que gostem, né, da nossa próxima aula também, porque está imperdível.